Alô, como é que vamos? Tudo certo aí? Canal Tricolaço no ar com mais um pós-jogo. Deixa eu ver, cadê aqui? Tá ruim aqui, bicho. Arruma aí, pô. Aí. Taça da Libertadores sempre em evidência. Maior campeonato de todos. Tudo certo aí? Canal Tricolaço no ar com mais uma análise aqui para você depois de Ceará 1, São Paulo 1. Jogo lá no Castelão com o seguinte diagnóstico: dava para ter ganhado. Algumas coisas que precisam ser consideradas. Time esfacelado, empate fora de casa nessas condições tem que ser considerado um resultado normal. Eu acho que não dá para encher o saco do técnico, dos jogadores por não ter vencido. Quando eu digo dava para ter ganhado, é porque o Ceará, inclusive, deu condições para que o São Paulo pudesse ganhar o jogo. E o São Paulo, em boa parte da partida, se credenciou a ganhar o jogo. Esse credenciamento, esse mérito, começou a cair a partir dos 30 minutos do segundo tempo. Aí realmente a coisa mudou de figura. Aí o São Paulo cansou, as alterações foram necessárias e aconteceram exatamente porque os jogadores já estavam extenuados, e as trocas foram feitas por jogadores que trabalhariam naturalmente de uma maneira um pouco menos agressiva. E o São Paulo também fez opções, aliás, faz uma opção que eu não gosto e que, se eu pudesse dizer alguma coisa do meu dia, eu diria: corrija isso. O São Paulo fez uma opção pela utilização da bola longa em muitas vezes depois dos 30 minutos do segundo tempo, especialmente. E perdeu praticamente todas as bolas que foram alçadas, especialmente pelo Rafael, cruzando do campo de defesa para o campo de ataque. Eu não gosto, eu acho que é contraproducente sempre. Saída de bola, por mais que você odeie o Fernando Diniz, tem que ser com toque, não precisa ser dentro da área, mas tem que ser tocando, tem que ser ganhando espaço, abrindo a chegada até o campo do adversário. Aquela bola pelo alto, nem sempre você ganha. A característica de alguns jogadores do São Paulo não é de ganhar essa bola pelo alto, e aí o São Paulo fica sem a bola. E ao ficar sem a bola, duas coisas acontecem: você é pressionado e muitas faltas no seu campo acabam acontecendo. São Paulo teve 3 faltas, pelo menos, contra, em áreas perigosas do campo, onde ele não precisaria se arriscar se ele não tivesse dando campo para o Ceará, que não quis pressionar ou não soube pressionar no restante do jogo, tivesse pressionando. Então, essa é a minha queixa principal. Fora disso, quem não considerar o time esfacelado tem má vontade com o Zubeldia, com a equipe do São Paulo. Esse era um jogo que, se o São Paulo ganhasse, compensaria muito aquela derrota lá do primeiro jogo do campeonato. São Paulo iria para 10 pontos se vencesse. Hoje, com 10 pontos, ele entraria no G4 ou colaria no G4. E aí eu queria ver os detratores falando. Ficou com 8, vai ficar de novo no meio da tabela e vai de novo ter que ir para campo contra o Fortaleza na sexta-feira, quase que com a obrigação de ganhar, porque o jogo é em casa. Mas, repito, eu acho que empatar lá no Castelão não é um absurdo, nas condições em que foram. Só acho que poderia tentar mais, porque a chance apareceu. E por tentar mais, é assim, às vezes faltar alguém mesmo dentro de campo para falar: ó, rapaziada, vamos porque dá. Vamos porque dá. Porque o Ceará não estava confortável para o time da casa. As entradas do Lucas Ferreira no seu campo, a dobrada até que aconteceu em algum momento da partida com Igor Vinícius e Cedric pelo lado direito. O que falhou no segundo tempo, na minha visão, foi a forma de entrar na área, um pouco confusa, com opções erradas. Às vezes o passe tinha que ser para o Luciano, o jogador fazia para o Rian. Às vezes o passe tinha que ser para o Rian, o jogador, quando eu digo jogador, são vários deles, ora o Alisson, ora o próprio Igor Vinícius. A bola tinha que ser para o Rian, os caras procuravam o Luciano. Tinha que ser para o Luciano, procuravam o Rian. A opção errada acabou prejudicando demais o São Paulo por aí. Mas acho que o empate está de bom tamanho. A gente sempre vai pensar o seguinte: o empate só não é legal pelo encadeamento.
O empate só não é legal porque o São Paulo empatou contra o Sport em casa na primeira rodada, porque o São Paulo empatou com o Cruzeiro em casa na quarta rodada, na terceira rodada. Não, na quarta, né? Só por isso, gente. Mas essas coisas vão melhorar, e aí eu quero entrar aqui na parte positiva, não do jogo de hoje, mas da equipe. O time tem evoluído na maneira de jogar, está bastante organizado em campo. O time tem alternado jogos com 2 e com 3 zagueiros e não tem perdido a postura em nenhuma das duas condições. E o São Paulo hoje não pôde entrar com o André Silva, ele entrou depois. O São Paulo continua não tendo o Pablo Maia, que felizmente está evoluindo, né? Está fazendo transição, era um jogador para voltar no segundo semestre, talvez volte agora no final de maio já, antes até, tomara. Deus ajude nesse sentido, mas está fora ainda. Hoje o São Paulo teve que segurar o Marcos Antônio no banco, também por causa da carga dos últimos jogos. O Ferreira já tinha combinado com o Zubildia que sairia no intervalo, também por causa da carga. E não tem Lucas, não tem Oscar, o Pablo Maia eu já falei, o Arboleda continua fora. São jogadores importantes que fazem falta demais a essa equipe. Demais. São Paulo hoje entrou muito mexido. Os jogadores nos primeiros 10 minutos sentiram, inclusive, falta de entrosamento, porque por mais que treinem juntos, eles não jogam juntos. E o maior mérito do São Paulo está no fato de que depois que o São Paulo se achou, o São Paulo mandou no jogo dos 10 do primeiro tempo aos 30 do segundo tempo. Durante esse período, o São Paulo foi senhor do jogo. Cadenciou, controlou, dominou as ações. Seus jogadores foram donos da situação, só que faltou no segundo tempo um pouco mais de capricho na hora de concluir. E o Rian Francisco saiu muito cedo, sentiu cãibra, é normal, é muito jovem, o ritmo de competição no profissional é muito maior, é muito mais pesado, e ele acabou saindo. Entrou depois o André Silva, mas até entrar no ritmo da partida, entrou no momento que o São Paulo começou a perder muita bola lá na frente, ficou um pouco prejudicado também. Mas eu insisto na teoria do que eu falei outro dia aqui. Como o time está evoluindo com reservas, a hora que ele tiver jogadores titulares disponíveis, o Zubildia vai conseguir a façanha de ter pelo menos um time e meio na mão. Isso ajuda muito você disputar 38 rodadas de brasileiro, tendo que revezar com Copa do Brasil e com Copa Libertadores da América. Terça-feira tem Náutico do Morumbis. Um pouco das poupanças de hoje foi por causa desse jogo, porque como a volta é no Recife, o ideal é que São Paulo faça o resultado em São Paulo na terça, e eu acredito que consiga fazer e precisa fazer. Então as mudanças foram naturalmente bem compreendidas. Sexta-feira é o Ceará. O São Paulo, depois disso, tem compromisso pela Libertadores da América, já vai começar a fazer a volta da primeira fase. E com o Aliança Lima, né, nesse caso. Depois é o Libertad e depois o Tadieres. Então é uma sequência muito pesada. E depois do Fortaleza e da Libertadores tem o Palmeiras fora. O jogo do Palmeiras vai ser em Barueri. Então é compreensível que o time continue sendo bastante remendado, pelo menos até o Clássico. E o São Paulo está sobrevivendo. O São Paulo não perde. O São Paulo do Zubildia é um time muito cascudo de novo e muito bem preparado para os jogos, mas precisa corrigir esses dois aspectos, concluir melhor e usar menos essa ligação direta para dar chance para a zaga. Vamos lá, gente. O Rafael fez uma partida normal, com relação ao gol não tinha o que fazer, o erro foi todo ele do Igor Vinícius, que permitiu a passagem. E aí ele já tinha saído e o Pedro Henrique foi muito inteligente de bater a bola por cima. Fora isso, ele foi bem quando foi exigido. Então nota 7,5 para ele. Igor Vinícius fez uma partida muito ruim. Muito ruim. Eu acho que ofensivamente ele até ajudou, mas defensivamente foi muito mal. Tem 3 destaques para fazer negativos do Igor Vinícius. O gol do Ceará, que é todo ele nas costas dele. Depois tem uma tentativa de tabelar lá com o Cedric, terminar a jogada que ele não consegue.
E por último, acho que é lapidar da atuação ruim dele nesse jogo. Ele recupera uma bola, ele tenta sair, ele perde o espaço, ele fica marcado por 3 jogadores porque ele demora para soltar a bola. Quando ele resolve soltar para o Cedric no campo de ataque, ele erra o passe. Desse passe errado dele surge um contra-ataque e ele faz a falta no Pedro Raul. A falta é cobrada dentro da área, o jogador do Ceará cabeceia para fora. Poderia ter sido gol. E de novo por culpa dele no início de uma jogada toda desastrosa. Nota 3 para o Igor Vinícius. Ferrarese, ao contrário, fez uma grande partida. Grande partida do Ferrarese. Se antecipou, roubou bola, foi ao ataque quando precisou. Foi bem demais hoje, nota 8. Sabino, o Sabino que teve no jogo praticamente desde o começo foi bem. Dá para dar uma nota 7,5 para ele ali. Um jogador muito sério, né? Muito forte. Enzo Dias, hoje um pouco abaixo do seu habitual, mas mesmo assim leva o jogo muito a sério. Dá para dar para ele uma nota 7 também. Bobadilha tem voltado a jogar melhor. Ainda um pouco confuso, um pouco de erro de passe ainda acontecendo. Marcou um pouco melhor hoje. Ajudou a fazer algumas saídas de bola com um pouco mais de precisão. Dá para dar uma nota 7. O Alisson, que eu achei que jogou abaixo hoje também. Mas o Alisson costuma jogar tão bem que o abaixo dele é 6,5. Mas precisa voltar a crescer. O Luciano, para mim, oscilou. O Luciano começou mal, melhorou muito no primeiro tempo. Entrou bem no segundo tempo, caiu demais depois da metade para frente do segundo tempo até sair. Aí nós temos Lucas Ferreira, grandíssima partida desse jogador, muito boa, melhor do São Paulo para mim, acionado, puxou contra-ataque, faltou um tico no primeiro tempo ainda, quando ele puxa um contra-ataque no final, poderia ter feito o segundo gol, mas não foi culpa dele ali, estava longe do gol e ele acabou, o zagueiro chegou junto dele, ainda tirou para escanteio, ele não conseguiu entrar, mas dá para dar uma nota 8. Rian Francisco começou o jogo apagado, normal, sentindo o fato de ser primeiro jogo como titular desde o começo no Campeonato Brasileiro. Em compensação, fez um golaço, uma cabeçada perfeita, alta, no ângulo do goleiro. Né? Muito bom o cabeceio dele ali. Voltou para o segundo tempo, mas teve cãibra. Ritmo de jogo de profissional é diferente do ritmo de jogo do Sub-20. Acabou saindo por isso, mas leva uma nota 7,5 até pelo gol. E o Ferreira jogou só um tempo, e enquanto ele jogou, ele foi muito bem. Nota 7,5 para ele também. Cedric Soares. Eu gosto desse jogador, ele é muito sério, cara. Ele leva o jogo muito a sério. 7 para ele. Alan Franco entrou só nos últimos quase segundos de jogo, sem nota. Marcos Antônio. O Marcos Antônio é o seguinte, ele tem sido um dos destaques do time nos últimos jogos, mas ele entrou no momento em que o Ceará estava pressionando demais, ele fez uma falta feia, tomou um amarelo, teve um pouco de dificuldade na saída. O Marcos Antônio tem um problema só, né? Ele é muito frágil fisicamente. Se o jogador chega junto dele, ele perde o lance, perde a bola. Então hoje vai ficar com uma nota 5,5 por causa disso. Mas lutou, tentou. Não dá para dizer que não tenha tentado. André Silva, que entrou ainda no meio do segundo tempo, no lugar do Rian Francisco, que sentiu a cãibra, apareceu ali no meio, mas também coincidiu a entrada dele com a inversão de domínio. O Ceará passou a fazer mais pressão, sobraram pouquíssimas bolas para ele não conseguiu aparecer no jogo não, mas não por culpa deles, que por culpa até da forma como o São Paulo se armou no segundo tempo. Dá para dar uma nota 6 aí para o André Silva nessa condição. E o Rodriguinho, mesma coisa, ficou isolado pra caramba do lado esquerdo. A função da entrada dele foi para jogar de novo o Lucas Ferreira pro lado direito. Foi bem nesse sentido. Foi bem também porque a entrada dele tirou o Igor Vinícius de jogo finalmente, mas aí também coincidiu com aquele momento em que o São Paulo começou a optar pelo passe longo, errar muito passe lá na frente, perder a bola para o Ceará. Então vai ficar com uma nota 5,5 só também
Enfim, vamos para a próxima. Terça-feira, Copa do Brasil. Sexta-feira, Campeonato Brasileiro. Estaremos aqui para contar essa história também. Um abraço para todo mundo. Até lá, valeu.